e cheguei na conclusão que os irmãos estão felizes na presença de Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Graças a Deus por isso. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra suas Bíblias por gentileza. Desejo compartilhar com os irmãos uma palavra que está registrada em Salmos, de número 60, verso de número 12. Salmo de número 60, verso de número 12. Aleluia. Leamos o texto sagrado. Em Deus faremos proezas, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Eu quero aqui recapitular de novo a parte A. Em Deus faremos proeza, a parte B, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Pode se sentar, vamos ouvir. Meus irmãos, este texto sagrado, ele é maravilhoso, porque a parte A, o trecho que eu li, está falando em Deus faremos proezas. Entendemos que nós só conseguimos alguma coisa com Deus, com o nosso Deus em nossas vidas. O texto é claro, em Deus faremos proeza. É na presença de Deus que o milagre vai acontecer. É na presença de Deus que vidas serão libertas. É na presença de Deus que Deus fará fenômenos inacreditáveis na sua percepção. E a parte B conclui aonde a palavra que Deus colocou no meu coração, porque Ele é pronome pessoal, que pisará os nossos inimigos. Então, nós não temos autonomia para desafiar o inimigo, porque quem dá esta autoridade é Deus. Porque o texto diz: Ele, o próprio Deus, pisará os nossos inimigos. Irmãos, há um texto dessa escritura que diz assim: e Ele pisará a cabeça de Satanás debaixo dos vossos pés. Deus nos dará esta autoridade. Se bem que aquele trecho é escatológico, mas não deixa de ser bíblia, é vindouro, mas isto vai acontecer. Entendemos que o termo aqui, pisará, nos dá uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. E a palavra que Deus me deu, e desejo me deleitar com os distintos servos de Deus, é os vossos pés. Repetindo a temática, os vossos pés. Eu estava analisando nas escrituras, eu pude detectar alguns trechos bíblicos que falam dos pés, e através desta expressão os pés, examinando o seu contexto, vamos encontrar algumas lições valiosas que desejo discorrer com os amados irmãos nesta noite. E a primeira lição que eu quero destacar é os pés para a liberdade. Isso está em Êxodo, capítulo 12, versículo de número 11, nos dá uma prova contundente acerca do que eu estou falando. Diz o trecho: assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Isto fala que o povo devia se preparar para sair da terra do Gósen, da terra da escravidão, para ir rumo à liberdade. Isto faz lembrar o que Jesus disse: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em outras palavras, você não é mais escravo do pecado, você não é mais escravo do diabo, você não é escravo de ninguém, você é servo livre na presença de Deus. Isso me faz lembrar aqui de um homem chamado Eude. Eude, ele foi um juiz, ou melhor dizendo, ele foi um governador, e diz a Bíblia em
escravidão. O Eud, ele é tipo de Jesus Cristo. Só Jesus pode libertar o homem. Só Jesus pode libertar o homem da cachaça, das drogas, da bebida. Só Jesus pode salvar aquele perverso da tua casa. Só Jesus pode libertar aquele rebelde na tua casa. Se você crê, tua casa, tua parentela, Deus vai salvar. Então nós entendemos aqui que Deus levantou Eude, o homem que agora foi governador. Porém, este homem foi um instrumento, é um tipo de Jesus Cristo. Isso me faz aqui entender, irmãos, que é o primeiro ponto, a primeira lição que eu quero destacar sobre os pés, é os pés da liberdade. A segunda lição que eu quero dar ênfase é os pés ungidos de azeite. A Bíblia diz em Deuteronômio, capítulo 33, versículo de número 24. Diz o texto sagrado, em Números capítulo 33, versículo 24, que fala de pés ungidos com óleo. Diz o texto sagrado: e Piacé disse: bendito seja Assé com os seus filhos, agrade os seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. Note aqui a última fala, a última frase do texto: azeite no seu pé. Quando eu leio sobre isso, faz lembrar de uma vida ungida, uma vida de um cristão cheio do Espírito Santo. Irmão, estou falando aqui não para desabafar, mas nós pregamos em alguns conclaves, em alguns ajuntamentos solenes. O que nós encontramos, sabe o que é? Crentes vazios, crentes que não choram mais, crentes que não falam mais a língua estranha e foram batizados no Espírito Santo, crentes a qual que vem no culto, entra ruim, sai pior. Irmãos, analise bem, Deus tem um atributo chamado imutável. A palavra imutável quer dizer não muda, quem muda é o homem, Deus continua o mesmo. Irmãos, a Bíblia diz assim, ó: não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mais encheios do Espírito Santo. Aquela expressão aí é um imperativo passivo presente. Irmão, ser cheio do Espírito Santo não é Deus que está mandando, é uma ordem de Deus. Deus está dizendo: eu quero que você seja cheia do Espírito Santo. E Deus não quer que você seja cheio do Espírito Santo só no culto e domingo. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo culto inteiro, a semana inteira, acordando cheio do Espírito Santo. Se você observar em Atos dos Apóstolos, a Bíblia nos diz em Atos capítulo 1, o próprio Jesus diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido. A palavra revestido, irmão, é vestido, revestido, vestido, revestido, vestido. A Bíblia fala da salvação. Em Isaías fala que nós temos a vestimenta da salvação. Agora, revestimento. Tem crente que é salvo, mas precisa ser cheio do Espírito Santo. Irmão, seja salvo, seja crente, mas busque os dons espirituais, busque a Deus, comece a se renovar, e Deus vai te revestir de poder. Daniel Berg da Vida estava nos Estados Unidos, na Rua Azusa, e a história diz, eclesiástica diz que eles estavam ali e houve um comentário que Deus estava batizando, houve um grande avivamento na Rua Azusa, e a história diz que o navio Daniel Berg foi até lá, e chegaram até lá, a história diz que Deus batizou eles com o Espírito Santo. E notem, naquela época havia catedrático, havia doutores de teologia, eles conheciam só conhecimentos bíblicos, mas não eram cheios do Espírito Santo. E alguns deles ficaram sabendo da fama, da repercussão que estava acontecendo. Eles foram até na Rua Azusa espionar para ver o que estava acontecendo. Quando chegou lá na Rua Azusa, sabe o que Deus fez? Deus também revestiu os doutores da palavra com o seu Espírito Santo. Quando Deus quer encher, pode ser analfabeto, pode ser leigo, pode ser doutor, pode ser catedrático. Quando Deus quer encher, Ele enche quem Ele quiser. Não quero que você se ofenda o que eu vou dizer. Muitos cristãos, irmãos, estão vivendo uma vida de escassez.
botija que a gente está aqui na igreja é só se encher, é só se encher, é só se encher. Tem crente que nunca mais falou em línguas, tem crente que nunca mais chorou. Deus pode me encher hoje. Fechou e as 5 bocas ficaram do lado de fora. Por quê? Porque estavam sem azeite na vida, sem a graça, sem ser cheio do Espírito Santo. Quer que eu peça, quer que eu lhe faça um conselho? O conselho é este: não seja um cristão vazio, procure ser um cristão dia a dia, cheio do Espírito Santo. Aleluia! Procure ser um cristão cheio, estupefato, saturado do Espírito Santo. Sai dessa vida louca, vazia, entra no oceano do Espírito. Mas eu quero dizer para os irmãos uma verdade: o Evangelho de Jesus foi pregido acerca da vida do Espírito Santo. Em Atos se reafirma, confirma esta verdade. Quando você vê ali no capítulo 2, os 12, quase 120 foram cheios do Espírito Santo. Quando você vai em Atos capítulo 4, o texto diz ali que moveu-se o lugar, todos foram cheios do Espírito Santo. Quando você vê lá em Atos, quando Pedro e João desceu até Samaria, a Bíblia fala que Pedro e João colocou as mãos sobre o povo samaritano e eles foram cheios do Espírito Santo. Quando você vê em Atos capítulo 9, Paulo estava lá, um homem perseguidor, um homem hostil, que não tinha dó de ninguém. A Bíblia fala que ele era extremamente zeloso pela lei, e o texto sagrado diz que ele ficou na casa de Ananias. A Bíblia fala que ele chegou, aliás, ficou na casa, Deus orientou Ananias para ir até Saulo. Quando ele chegou na casa de alguém, Saulo, que estava lá, a Bíblia diz assim que Ananias orou por Saulo e ele foi cheio do Espírito Santo. Escute aqui, irmão, Saulo, ele era zeloso pela lei, mas era um perverso, perseguia a igreja, perseguia os cristãos da época. Quantos órfãos, quantas mulheres ficaram viúvas por causa de Paulo ou Saulo? Mas quando Jesus se encontrou com Saulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Eu quero lhe dizer aqui nesta noite, aquele homem, aquela mulher que não quer saber de Jesus na tua casa, Deus tem poder de salvar ele e encher ele do seu Espírito Santo. Escuta-me, haverá salvação na tua casa. Quem crê nesta palavra aí, fala alguma coisa aí. Sabe qual é a diferença dos homens que foram cheios do Santo no Antigo Testamento? A diferença é muito simples. O Espírito Santo só vinha para algumas pessoas, e quando vinha era momentâneo. A Bíblia fala que o próprio Sansão, a Bíblia diz que o Espírito Santo vinha revestido de força, uma força descomunal, anormal, e depois voltava. A Bíblia fala que quando Davi foi ungido, o Espírito de Deus desceu sobre ele. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha esporadicamente em algumas pessoas distintas. Nós, no Novo Testamento, precisamos de um privilégio maior. O Espírito Santo, hoje, atualmente, ele vive em nós. Aleluia! Oh, eu estou sentindo a presença de Deus nesta palavra. Aleluia! Irmãos,